Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema. Iremos a partir de agora dar início a mais uma aula do curso médio em Teologia, desta feita estudando as dispensações bíblicas. Porém, eu quero me dirigir, antes de tudo, a você que tem acompanhado as nossas aulas e ainda não é um inscrito no canal da Escola Teológica Shema. Tire este momento para clicar em inscreva-se, seja um inscrito da Escola Teológica Shema. Se tem sido abençoado com o nosso conteúdo também, dê aí o seu like, o seu joinha, porque nos ajudará a que esse conteúdo seja espalhado pela rede. Faça algum comentário, tire alguma dúvida, faça alguma pergunta, além de compartilhar esse vídeo para nos ajudar a alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu quero ainda me dirigir a você que deseja fazer um curso teológico de qualidade à distância e ainda está procurando por um. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo agora no vídeo e eu tenho certeza que nós poderemos ajudá-lo a fazer um curso teológico de qualidade que irá abençoar a sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de dispensações bíblicas. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dar início à nossa aula dessa noite. Terceira aula de dispensações bíblicas. Hoje, dando continuidade, falando sobre a dispensação da consciência. Vamos orar e dar assim por iniciado oficialmente a nossa aula desta noite. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, pela bênção, pela graça, pelo privilégio que temos de mais uma vez nos reunir na tua casa e aqui podermos aprender mais da tua palavra. Te louvo pela vida de cada aluno que com esforço, esmero e dedicação tem se empenhado para reunidos estar em torno da tua palavra. Nosso Deus, nessa noite pedimos que mais uma vez nos agracie com revelações do céu sobre a nossa vida, nos abençoando de uma forma especial. Nós rogamos a ti em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, pegue aí o seu material. Hoje eu estou mais solto aqui, sem o microfone, né? Mas acredito que os irmãos estão nos ouvindo. Então vamos lá. Lembrando que semana passada nós fizemos a leitura do conteúdo contido no nosso material, a partir da página 100, que é o capítulo 2, que trata da dispensação da consciência. E dado que nós dedicamos boa parte, aliás, a primeira parte da aula nós dedicamos um bom tempo falando sobre a dispensação da inocência, e nos restou muito pouco tempo, depois do intervalo, para tratarmos da dispensação da consciência. Todavia, nós fizemos a leitura do conteúdo contido aí no nosso material. E aí apenas vou passar os olhos aí mais uma vez com os irmãos, para nós nos situarmos, nos lembrarmos onde paramos e prosseguir a partir das informações adicionais que eu compartilho a partir dos slides. Então vamos lá, página 100, a gente falou da dispensação aí, da consciência. Na página 101 nós destacamos a letra A, a condição do homem desta dispensação, e aí trouxemos alguns detalhes sobre qual a condição que o homem se encontrava depois da queda, depois da entrada do pecado, depois da perda da plena e perfeita comunhão que gozava com Deus antes do pecado. E prosseguimos falando da esperança ilusória que o homem ainda continuou nutrindo, apesar da sua falha, mas acreditava que poderia por si só resolver o problema que criara. Mas Deus mostrou que na verdade o homem estava totalmente impossibilitado de resolver o problema do pecado. Mas Deus já começou ali, dando uma solução imediata com a morte do Cordeiro, um símbolo até de morte substitutiva, um símbolo da morte de Cristo, e com a pele daquele animal fez as vestimentas que cobriu a nudez de Adão e Eva. Então, uma solução imediata, mas, na verdade, apontando para uma solução futura
e plena, perfeita e total, que é o sacrifício de Cristo. A partir da letra C, nós mostramos atitudes distintas. Parece que Adão e Eva já deram origem a dois filhos que aqui estão representados nesses slides, que tiveram atitudes, posturas distintas. A postura de Caim foi a postura de tentar agir conforme a natureza humana caída, oferecendo para Deus do que achava que deveria ser, da forma como deveria ser, etc. Já a postura de Abel foi a postura de seguir o que aprendeu dos seus pais, que foi revelado obviamente por Deus, que deveria oferecer um sacrifício de animal, primogênito, derramamento de sangue e etc. E a postura de Caim em relação à não aceitação do seu sacrifício e vendo que Deus recebeu, aceitou o sacrifício de Abel, a gente sabe, foi o assassinato de Abel. E aí então depois nós temos uma nova descendência que surge do casal, que é a descendência de Sete, que vai ser o substituto de Abel, e a partir de então nós vamos traçar aí essas duas genealogias, ou seja, essas duas árvores de descendentes de Adão e Eva, a descendência piedosa de Sete e a descendência corrupta de Caim. E aí nós chegamos avançando nessa situação. Foi assim que nós paramos aí o conteúdo lido na semana passada. Quero chamar a sua atenção agora então para os slides. Vamos lá. Bom, vamos começar conceituando. Já que estamos tratando da dispensação da consciência, passamos semana passada um bom tempo, repito, falando da dispensação da inocência, pudemos entender bem. É claro que há sempre muito por aprender, e eu espero que vocês continuem lendo, relendo o texto. Eu fui inclusive interpelado ao final da aula passada por alguns irmãos que confidenciaram ter lido aquele texto um sem número de vezes e nunca ter visto aquilo que nós aqui compartilhamos, sobre a árvore, o fruto, onde estava a árvore, o que disse a mulher, o que na verdade Deus havia dito, a confusão que a serpente criou. Ou seja, tem muita revelação que está lá no texto, que se nós lermos, relermos, tornarmos a ler, vamos ainda aprender muita coisa, dentro lá da dispensação da inocência. Mas agora é hora de falar da consciência. O conceito está aí. Consciência é sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Então, vamos dizer assim, é um olho que se volta para dentro, não é um olhar para fora, não é um olhar em volta, não é um olhar em torno, não é um olhar além, é um olhar introspectivo. Então, a consciência é esse sentimento ou conhecimento, a expressão melhor aqui seria conhecimento, que permite ao ser vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Prosseguindo, agora com o uso aí do microfone para facilitar para os irmãos. Ainda o conceito de consciência, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, agora vai começar uma dispensação aonde o homem vai ter que recorrer à sua consciência, que é este tribunal de Deus, vamos assim definir, este tribunal de Deus que existe dentro de cada um de nós, nos ajudando a discernir o certo, o errado, o que está de acordo com a lei moral de Deus, ou aquilo que fere, contraria a lei moral de Deus. E obviamente o homem, tendo o seu livre-arbítrio, que lhe foi conferido lá na dispensação da inocência, e permanece este livre-arbítrio na dispensação da consciência, o homem então, ele vai decidir se vai agir de forma a agradar a Deus ou se vai agir de forma a agradar a si mesmo.
ele vai ter que tomar essa decisão moral, essa atitude de decidir o correto a ser feito. Então aí agora a consciência do homem é que vai conduzi-lo, que vai guiá-lo, que vai orientá-lo. Deus vai permitir ao homem andar de acordo com a sua consciência. Com a queda do homem, então tem início a dispensação da consciência. Ela começa com a expulsão do casal ali do Éden e vai até o dilúvio. Bom, o homem agora estava capacitado para discernir tanto bem como mal. Devia, portanto, mostrar seu amor a Deus, escolhendo o caminho da obediência e abster-se de todo mal que lhe cercava. A gente vê isso na prática, na vida ali de Caim e Abel. Pela consciência, Abel optou por andar correto. Pela sua própria consciência, Caim optou por andar de acordo com a sua vontade, fazer o que achava certo, fazer do seu jeito, a sua maneira. Cada um consultando e se conduzindo pela sua própria consciência. Então, lembrando, na inocência, o homem tinha plena comunhão com Deus e andava de acordo com a vontade de Deus, até que optou, fazendo uso do livre-arbítrio, por contrariar a vontade estabelecida por Deus e ceder à tentação, ao pecado. Ali a comunhão plena e perfeita é quebrada e agora o homem vai se conduzir pela sua consciência. Ou seja, Deus vai permitir dali para frente que o homem siga, a trajetória do homem siga, para ver qual é o desejo do homem. Se é retornar à condição antes do pecado, buscar reconciliação, buscar comunhão, ou se a condição do homem é continuar se afastando de Deus. Como é que o homem demonstraria, por atitudes, o desejo do retorno à comunhão? Seguindo o prescrito por Deus, os sacrifícios, a obediência, consultando a consciência dizendo, você precisa voltar a ter comunhão com Deus, então siga esse caminho estabelecido. Ou o homem caminharia para cada vez mais distante de Deus. Essa é a dispensação da consciência. Nessa dispensação, o homem devia aproximar-se de Deus por meio de sacrifícios, cujas formas e significações tinham sido recebidas do próprio Criador. Adão e sua mulher passaram da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Tal procedimento se deu no momento que os olhos de ambos foram abertos. Então, mais uma vez, a gente precisa lembrar da figura que aqui está sendo projetada para o sacrifício perfeito de Cristo. Em cada dispensação, o homem recebe uma revelação de Deus e precisa andar em conformidade àquela revelação. Mas, apesar disso, apesar de ter uma revelação específica para cada dispensação, todas elas apontam, ainda que figurativamente, ainda que tipologicamente, mas apontam para Cristo. Aqui a gente já está vendo esse sacrifício apontando para Cristo. Quando a lei foi estabelecida, a gente vai ver os sacrifícios que apontam para Cristo. Ainda se tratando de dispensação do governo humano, nós vamos ver sacrifícios que apontavam para Cristo. Os patriarcas, na sua peregrinação, tinham altares, sacrifícios que apontavam para Cristo. Então, na verdade, do ponto de vista soteriológico, ou seja, estamos falando agora de doutrina da salvação, estamos tentando entender como cada um se salvava dentro de sua respectiva dispensação. Eles se salvavam, claro, manifestando obediência àquela revelação, que por sua vez apontavam para Cristo. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que em cada momento, seja ele qual for, o único meio de salvação sempre foi Cristo. Antes da vinda de Cristo, através do relacionamento tipológico, figurativo, que apontava para frente, mostrando fé e expectativa na vinda do sacrifício perfeito.
Porque Deus disse lá em Gênesis 3,15, logo após a entrada do pecado, que da semente da mulher haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, resolveria definitivamente o problema do pecado. Mas até que este viesse, os homens teriam que se relacionar com Deus, obedecendo suas revelações em cada dispensação, mas demonstrando fé, que Ele haveria de enviar, ou seja, o sacrifício perfeito, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então todos os que vieram antes de Cristo olhavam para frente, demonstravam fé, demonstravam confiança, demonstravam esperança e eram salvos por essa fé perspectiva, uma fé que esperava a vinda do Salvador. Nós que estamos depois de Cristo, nós somos salvos também pela pessoa bendita de Cristo, mas a partir de uma fé retrospectiva. Nós acreditamos que aquele sacrifício que ocorreu lá 2000 anos atrás tem poder pleno e absoluto para me redimir dos pecados cometidos hoje. Eu creio que aquele sangue que foi vertido há 2000 anos continua tendo pleno e perfeito poder para me purificar do pecado cometido hoje. E aqueles que vieram antes acreditavam que aqueles sacrifícios que eles faziam, ainda que imperfeito, mas estavam pavimentando o caminho para a vinda daquele que ofereceria o sacrifício perfeito. Ou seja, eu estou aqui dizendo, em qualquer dispensação, nós estamos falando das revelações específicas, mas todas elas apontam para Cristo. Sempre Cristo como a figura central. Então aqui Deus deu o meio, os sacrifícios, que tinha como objetivo, mais uma vez, apontar para Cristo. Mais algumas informações importantes sobre a dispensação da consciência. Vamos ver aqui essas informações. Primeira delas, pela sua desobediência, agora estou falando da desobediência dentro dessa dispensação. O homem chegou a ter um conhecimento pessoal e experimental do bem e do mal. Do bem, como a obediência, e do mal, como a desobediência à conhecida vontade de Deus. Vocês lembram que antes da entrada do pecado, até aquele diálogo entre a mulher e a serpente, seus olhos serão abertos e você será conhecedora do bem e do mal. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham, antes do pecado, conhecimento do bem e do mal, tinham um conhecimento meramente, vamos dizer assim, intelectual, informativo. Eu acho que eu citei o exemplo semana passada. Se você informar para alguém, colocar um aviso, cuidado, não mexa com álcool que brinque com fogo, você pode se queimar. Ele sabe que aquilo ali vai trazer um prejuízo, um dano para a sua própria segurança, por uma informação. Mas alguém que ultrapasse essa informação e acabe se queimando mesmo, ele agora tem um conhecimento não apenas e tão somente informativo, agora ele tem um conhecimento experimental. Ele pôde experimentar na prática o dano de ter avançado aquela linha que foi dito para não avançar. Então o homem tinha o conhecimento do bem e do mal antes, meramente informativo. Aqui é o certo, aqui é o errado. Depois que comete o errado, agora tem um conhecimento experimental, ele experimentou o pecado. Então, mediante esse conhecimento, a sua consciência acordou. Expulso do Éden, o homem era responsável por fazer todo o bem que conhecia, abster-se de todo o conhecimento do mal e aproximar-se de Deus mediante o sacrifício. Veja bem, estamos sempre batendo nessa tecla do sacrifício. Aproximar-se de Deus mediante o sacrifício. Deus deu essa revelação. Dentro da consciência, o homem, fazendo uso da sua consciência, ele deve optar por obedecer à revelação que Deus deu. Ofereça um sacrifício para ter comunhão comigo. O Abel fez correto, teve aceitação, permaneceu a comunhão. O Caim fez errado, Deus ainda deu a oportunidade. Olha, se você fizer o certo, haverá também aceitação para ti. Agora, se você quiser continuar no erro,
o pecado já está batendo na sua porta, pronto para te dominar. A escolha é sua. Ou você opta por obedecer e entrar pelo caminho do sacrifício, que é o tipo de Cristo, ou tenta agir guiado pela sua própria vontade, a sua maneira, e claro, vivendo em desobediência vai colher o mal e a condenação que o mal traz. O homem foi reduzido à sua própria impotência para que ele pudesse retornar a Deus em busca de ajuda. A dispensação da consciência, ela também deixou claro, a gente já falou sobre isso, a total impossibilidade do homem de resolver o problema que ele criou, o problema do pecado. E aí, mais uma vez, ele se vê necessitado de Deus. Já era necessitado de Deus, de comunhão com Deus. Você lembra que eu citei que quando o homem foi criado, no 6º dia da criação, os dias da criação seguiam um modelo, quase que, não sei se seria aritmético, bem definido, uma matemática perfeita, Deus dedicando os dias ímpares para fazer criação no céu, a luz, no 2º dia, no ambiente da terra, separação das águas, o 3º, os luminares, o 4º, aí ele volta para a terra de novo, faz separação, e depois no 5º dia, os animais que voam, no 6º dia, os animais terrenos e aquáticos, terrestres e aquáticos. Então Deus está criando lá, aqui, lá, aqui, lá, aqui. E aí ele fecha a criação com o homem, e aí ele cria o homem usando o barro daqui, mas para que o homem tivesse vida, ele sopra no homem o seu próprio fôlego, ruach, espírito. O Espírito de Deus insuflado no homem vai dar ao homem agora a condição de ser vivo, de ser um ser vivo. Então, para que o homem seja um ser vivo, não basta estar conectado à terra. Ele precisa estar conectado a Deus. A desconexão de Deus gerou a morte espiritual e faz ele caminhar em direção à morte física e eterna. A conexão com Deus é garantia de vida eterna. Por isso a necessidade de reconectar, não é? A gente fez aqueles exemplos semana passada. Eu insisto, quem não esteve presente na aula, é aquela aula que você não pode deixar de assistir, não pode deixar de ver. Essas informações para todas as dispensações dependem das informações que nós demos na aula passada. Então o homem já era, sempre foi e sempre será dependente de Deus, para ter vida e vida com abundância, para avançar para além do meramente existir. Para viver, ele precisa de ter comunhão com Deus. Depois do pecado, fica mais claro ainda, mais evidente ainda a sua incapacidade, a sua impotência, para ele poder buscar esse retorno para Deus. E aí Deus vai dar o meio, então, para que esse retorno aconteça. Vamos dizer, né? Vou usar aqui o paliativo, o momentâneo, aquele lá imediato, que foi o simbólico, o animal, e depois o perfeito no futuro, que é Cristo. Então Deus sempre vai dar os meios. A impotência do homem ali fica revelada, fica estampada, depois da entrada do pecado. Ainda, o ser humano deveria aprender que somente Deus é verdadeiro amigo e ajudador, que apenas através dele haveria um caminho fora do pecado e da maldição, e uma oportunidade para restauração. Sabe, quando a serpente apareceu no jardim e começou o diálogo com Eva, parecia que Eva tinha encontrado o melhor amigo que poderia ter, né? Alguém que está lhe mostrando o caminho do crescimento, do desenvolvimento, lhe falando algumas verdades que ela não sabia, mostrando a face oculta de Deus. A serpente estava fazendo isso com Eva. Deus não é isso que você imagina, não. Eu vou lhe dizer quem é Deus. Deus é um mentiroso. Deus está te enganando. Deus está te impedindo de poder avançar, crescer. A Eva,
encontrei meu melhor amigo, ou amiga, não sei, serpenta, como é que é, o BBF, BF, como é que fala lá? Best Friend Forever, né? Eva e a serpente, coraçãozinho. Na verdade, depois do pecado, cadê a serpente? Porque o pecado, o diabo age assim. Ele anda de braço dado com você, como te levando até o altar, juntinho, grudadinho. Depois que você comete o pecado, daí para frente vai você sozinho. Ele agora é contigo. Mas você vai me abandonar? Eu vou te abandonar porque eu estou indo buscar outro para derrubar. Você já está caído, agora eu vou derrubar outro. E assim ele leva até a pessoa cair, depois abandona. E olha quem é que vem atrás do caído: Deus. Olha quem é que vem atrás do caído: Deus. Mostrando que não era amigo de Adão apenas quando Adão ainda não tinha caído, mas que continuava amigo de Adão mesmo depois dele ter caído. Eu acho que esse merecia um glória a Deus, né? Porque o Adão é você, sou eu, somos nós. O Adão somos nós. Então, apesar das nossas falhas, Deus ainda está interessado em restabelecer comunhão. Quem é que foi atingido, ferido, magoado, lesado no relacionamento? Foi Deus. Ele deveria ser procurado, mas é Ele que está procurando. E quem Ele está procurando está fugindo dele. E desde então isso tem sido a realidade. Deus vindo em busca do homem e o homem fugindo de Deus. Desde então essa é a realidade. Deus vindo em busca do homem e o homem fugindo de Deus. Então Deus está dando aí a oportunidade para que haja um caminho fora do pecado, uma comunhão restaurada, a amizade restaurada. A completa liberdade de ação demonstrou quão longe o homem pôde chegar em sua rebelião contra Deus, sendo necessário Deus interferir para o bem de seu próprio plano eterno. E a liberdade de vontade e de consciência levou o ser humano a chegar ao extremo da maldade e a aprender sobre a insensatez de sua própria escolha. Olha que interessante. Nós estudamos a dispensação da inocência, Gênesis 1 a 3. Estamos estudando a consciência, que vai do Gênesis 4 até basicamente ali o 8, 9. Depois vai vir patriarcal, que vai até o 11. Governo humano vai até o 11. Depois começa a da lei, a patriarcal, agora sim estou baralhando aqui, a partir do 12. Então você perceba que em poucos capítulos do Gênesis, do 1 ao 12, ao 11, nós temos 3 dispensações e milhares de anos, e 3 dispensações em 11 capítulos da Bíblia. Então a gente tem, claro, muita informação não revelada, muita informação que não está explicitada nas Escrituras. A gente está lendo assim o Gênesis 4, 5, 6, parece que uma coisa aconteceu num dia, o outro foi na outra semana, o outro foi no outro mês e acabou mais uma dispensação. Estamos falando aqui de centenas de anos. Estamos falando do Adão que pecou e continuou vivendo mais centenas de anos, seus filhos vivendo centenas de anos, e os que vieram depois. Ou seja, a dispensação da consciência durou aproximadamente 1.200 anos. E Deus dando tempo para que o homem voltasse para Ele. Repito, uma leitura que a gente faz da Bíblia, o pecado entra no capítulo 3, você lê lá o capítulo 4, 5, 6 e parece que aquilo ali é ato contínuo, uma coisa, outra e outra, mas são centenas de anos que isso está acontecendo. E aí chegamos no capítulo 6. Quero que vocês deixem sua Bíblia aberta no capítulo 6. E aqui a gente caminha para o ápice de toda a problemática da dispensação da consciência, que vai gerar o juízo. Toda dispensação começa com uma revelação, termina com um juízo. Vamos lá ao Gênesis 6, lembrando aí desse episódio. A epígrafe dele fala da corrupção geral do gênero
humano. Então perceba, o pecado entra no capítulo 3. Capítulo 4, você já tem um homicídio. No capítulo 4, você já tem bigamia. Capítulo 5, você tem um capítulo aí de genealogia, mas ainda narra alguns pecados. E o capítulo 6 já está falando da degradação geral de todo o gênero humano. Versículo 1: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E aí o 3: então disse o Senhor, não contenderá. Lembra que eu falei sobre esse versículo semana passada? Não contenderá, que aí em outras traduções diz o que mesmo? Tem alguém que tem outra tradução? Não permanecerá, ou ainda pode encontrar aí não agirá, mas o mais não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Pegue essa informação aí, ela é muito importante. E o versículo 5, ele diz assim: e viu o Senhor. A dispensação é da consciência, então Deus está sempre sondando o interior do homem. Lembra lá o Caim, Deus olhou para o Caim, para a oferta e rejeitou. O Abel, Deus olhou para o Abel e para a oferta e aceitou. Então Deus está sondando o interior, a consciência, a motivação. E aqui agora Deus vai sondar o interior de todos os homens no versículo 5, e olha o que ele vê. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que, olha a expressão, irmãos, ela é muito contundente. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação dos pensamentos do coração eram só, única e exclusivamente, maldade o tempo todo, continuamente. E aí então Deus decidiu que era hora de pôr um fim nesta dispensação, porque o homem, sendo conduzido pela sua consciência, olha onde ele chegou. Sua consciência, seus pensamentos, seus sentimentos, seu coração, sua maldade o tempo todo. E aí Deus então dá o veredito: não permanecerá o meu espírito com o homem, porque ele é carne. A expressão significa carnal, a expressão significa caído. E qual é a função do Espírito Santo? Se não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Espírito Santo está lá agindo no homem, para produzir esse convencimento, para trazer o homem de volta para Deus. E o pecado do homem só aumentando, e o Espírito agindo, permanecendo e agindo, para trazer o homem para Deus. E ele só pecando, e essa pecaminosidade aumentando. Então Deus toma a decisão: meu espírito não vai mais agir, não vai mais permanecer. Sabe quando que o espírito entrou no homem? Olha, sei que vocês estão distraídos com uma ou outra coisa aí, mas o que eu vou dizer, vocês vão precisar guardar essa informação. Só vou tornar a utilizá-la quando nós chegarmos lá na dispensação da graça. Mas isto aqui é um ponto crucial no relacionamento entre Deus e o homem. O Espírito de Deus entrou no homem, aquele sopro lá no jardim, e aí o Espírito dele entrou no homem. E aí, eu não estou falando apenas do Espírito do homem, estou falando do Espírito de Deus no homem. Agora a gente não vai voltar lá em antropologia, lembrar do espírito, alma e corpo, a tricotomia humana e o Espírito de Deus no homem. Mas ali o Espírito de Deus entrou no homem, dando a ele tanto a vida quanto a comunhão perfeita. E aqui agora, a partir desse capítulo, nós temos aqui a saída do Espírito do homem. O Espírito de Deus, não o Espírito do homem. O Espírito de Deus do homem. Depois você só vai começar, eu sei que o que eu vou falar não é novidade para ninguém, depois você só vai começar a ver nas páginas da Bíblia dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre.
E o Espírito do Senhor veio sobre Moisés, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e o Espírito veio sobre... Até aqui ele está dentro. Depois que Deus toma a decisão de tirar, o Espírito passa a vir ocasionalmente sobre homens específicos para funções específicas. Então, aqui é a saída. Aqui é a saída. A pecaminosidade chegou a tal ponto que Deus decretou: meu Espírito não permanecerá. Estou removendo. Vou reduzir a expectativa de vida do homem e vou remover o meu Espírito. Ele vai vir ocasionalmente, mas eu estou removendo a presença permanente dele no homem. E aí eu já disse, você já sabe, mas apenas para lembrar, você fica com essa informação que nós vamos ver, fazer essa conexão bem amarradinha, perfeita, escriturística, lá na graça, quando nós vamos ver o retorno permanente. Pois todas as outras dispensações, governo humano, patriarcal, lei, você só vai ver o Espírito Santo vindo ocasionalmente, agindo pontualmente, em pessoas específicas, mas na pessoa, continue lendo a Bíblia que você vai ver lá Deus vindo, o Espírito sobre. Então essa aqui é a saída. Mas um dos fatores também que conduziram a esta decisão foi essa mescla aí, ó. Então disse o Senhor: não contenderá, não agirá, não permanecerá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa data aqui, esse número 120 anos, ele pode ser compreendido de forma... a gente pode entendê-lo de duas formas. A gente pode entender, como eu acabei de dizer, a expectativa de vida sendo reduzida, não imediatamente, mas paulatinamente. A expectativa do homem geralmente, no máximo, chega a isso daqui. Essa semana mesmo noticiou a morte da mulher mais velha lá no Japão. Quem viu a reportagem da morte da mulher mais velha? Morreu com quantos anos? Quem lembra? 119. A mais velha morreu, não sei se foi essa semana ou semana passada. Você vê. E vira notícia, vai para Guinness Book. 119. Você vê como é que tem tudo a ver com a aula aqui. Foi notícia, em todas as notícias, morre a mulher mais velha, Guinness Book e tal, com 119 anos. Claro que ali você vai ter um ou outro que ultrapassa, mas foi definido por Deus ali. E também nós temos nesse período aqui a datação para a extinção de toda a espécie humana, à exceção de Noé e sua família. Vamos ter mais ou menos aí esse espaço de tempo. Vamos ver. Deixa eu apertar aqui certo. Os filhos de Deus, segundo estudiosos das Escrituras, refere-se aos descendentes piedosos da linhagem de Sete, isso aqui era o anterior que eu não tinha lido, né? Que se misturaram pelo casamento com ímpios descendentes de Caim. Aquela história, essas filhas dos homens e os filhos de Deus seria uma mistura de seres angelicais, filhos de Deus e filha dos homens, seres humanos? Não. Filhos dos homens é a descendência corrupta de Caim. Os filhos de Deus, a descendência piedosa de Sete. Filhas dos homens, a descendência corrupta de Caim. Mas nós podemos analisar isso de tantas formas. Primeiro, o contexto está falando de corrupção geral do quê? Do gênero angelical? Do gênero humano. O juízo que Deus manda, o dilúvio. Quantos anjos morreram afogados no dilúvio? O juízo foi sobre homens. Então, se o pecado está sendo cometido por anjos, por que Deus diminui a expectativa de vida de homens, manda o dilúvio para matar homens, e o texto fala de corrupção geral do gênero humano? E alguém está falando que o pecado foi cometido por anjo. Então, calma aí, o anjo peca e a gente morre, o anjo peca, a nossa vida é diminuída, o anjo peca e a gente bebe água? Morre afogado? Claro que não. São seres humanos. Então, esta profecia dos 120 anos foi proferida 120 anos aproximadamente antes do dilúvio. Deus estava prestes a destruir a raça humana, mas concedeu
um adiamento de mais 120 anos. Foi um período de tempo. Noé construindo a arca, pregando a justiça de Deus, anunciando, dando a oportunidade, aproximadamente esse período. Então, por isso que eu disse, esses 120 anos, é tanto o período de tempo até a destruição da raça humana, à exceção de Noé e família, quanto a redução da expectativa de vida do gênero humano. Então, tem essa dupla interpretação. Portanto, no final da dispensação da consciência, esta palavra proferida por Deus foi literalmente cumprida. Aos homens daquela dispensação, exceto Noé e sua família, foram dados por Deus somente mais 120 anos de vida. E depois vem caindo, depois os patriarcas, já começa 180, 170, 120, e a expectativa de vida vem sendo paulatinamente reduzida. Voltando lá na expressão contender, do original hebraico, essa palavra que está ali, dum, traduz-se melhor por permanecer. E a palavra espírito do versículo 3, do original hebraico, ruach, significa o sopro de vida também. Então Deus está removendo a vida e está removendo a comunhão. Mesmo ruach que Deus soprou lá no capítulo 1, 26, 2, quando vai narrar a criação do homem, e agora está sendo removido o Espírito de Deus, o Espírito de vida. Finalizando a dispensação da consciência, vamos ver aí, a prática da iniquidade, soltando as rédeas aos baixos pendores da carne, durante tantos séculos, sim, são poucos capítulos, mas tratam-se de séculos. A nova geração, adotando os maus costumes das gerações anteriores, resultou na total corrupção do povo antediluviano. Como a gente acabou de ler, corrupção geral. Em alguns séculos, houve essa degeneração total. Cálice de Deus, ou seja, na verdade, cálice da iniquidade, finalmente encheu-se após um período de 120 anos, em que Noé avisou os seus contemporâneos, o castigo divino veio sobre eles. Então nós temos aqui o encerramento de mais uma dispensação, com mais um juízo, e este juízo em virtude do pecado do homem, da escolha pelo pecado, da opção pelo caminho do pecado, do afastamento de Deus. E aí temos os remanescentes, Noé e os seus filhos, que vão dar início à nova dispensação, início à nova dispensação, que é do governo humano, capítulos 9, 10 e 11 do Gênesis. Mas vamos ler no nosso material, página 104. Veja ali, capítulo 9, 10 e 11, 3 capítulos do Gênesis apenas, mas olha a duração da dispensação, 427 anos. Essa dispensação teve a duração de 427 anos, a saber, do dilúvio universal, a dispersão dos rebeldes, quando da confusão das línguas pela construção da Torre de Babel. Porém, de certo modo, houve um longo período intermediário ou suspensão de suas atividades, pois ela só findará definitivamente com os tempos dos gentios. Perdão. O personagem principal durante esta dispensação foi Noé. A nova revelação desse tempo inclui o temor dos homens pelos animais, os animais dados ao homem como alimento, a promessa de não ser o mundo destruído outra vez pelas águas e a instituição da pena de morte. Este último é o que oferece base distinta para essa dispensação, como sendo de governo humano ou governo civil. Deus deu ao homem o direito de tirar a vida do homem, que em sua própria natureza dá ao homem o direito de governar outros. A não ser que o governo tenha direito da mais séria punição, sua autoridade básica é questionável e insuficiente para proteger corretamente aqueles a quem ele governa. Indo direto ao ponto aí no próximo parágrafo, principal destaque, o fracasso em governar com sucesso surgiu quase imediatamente em cena, pois Noé
que é o principal personagem, a aliança é feita com ele. Noé se embebedou e já se mostrou incapaz de governar. O povo, em vez de obedecer à ordem de Deus, que era de se espalhar e encher a terra, teve a ideia de se juntar e construir a Torre de Babel para alcançar o seu alvo. Mais uma vez temos uma revelação de Deus, uma ordem, espalhar e povoar a terra, e mais uma vez temos uma atitude humana que vai contra a vontade de Deus. Se juntar, se estabelecer em um lugar, fazer um nome para si, etc. Nós vamos ver aí depois no texto. Então, a comunhão com os homens substituiu a comunhão com Deus. Como resultado, Deus enviou o juízo da Torre de Babel e a confusão das línguas. Também interveio graciosamente com Abraão e seus descendentes. A revelação dessa mordomia nas Escrituras se encontra em Gênesis 8, 15 ao 11, 9. Os privilégios do homem na dispensação do governo humano: direito de povoar a terra, domínio sobre os animais inferiores a si mesmo. Aliás, aqui temos a autorização para que o homem pudesse comer a carne dos animais. Lembrando que lá no Éden o homem todo mundo era herbívoro, né? Que chama? Não, era, como é que fala? Tem uns nomes aqui dá agora. Comedor de alface é o que chama, gente? Vegetariano, pronto aí, ó. Tem outros nomes também. Então o homem era light. Vegano, aí, ficou mais bonito, vegano. Aí, Adão era vegano. Agora, depois do pecado, o homem virou um animal carnívoro, virou um leão, autorizado por Deus. Comer carne sem sangue. Outro privilégio, a responsabilidade especial que lhe foram impostas. Não comer sangue em absoluto. E também a responsabilidade sobre a vida humana. O homem vai ser responsável por si e por governar os outros homens, dar as leis, dar as penas, os juízos. Agora o governo vai ficar por conta do próprio homem. Nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouquinho. Pacto de Deus com o homem nesta dispensação. Então nós temos a base do pacto, a promessa, o sinal do pacto. Deus aceita o sacrifício de Noé. O sinal do pacto aqui não dá muito para ver pela claridade, mas ali tem um tal do arco que aqui no Brasil, né, em língua portuguesa, a gente chama de arco-íris, né? Mas a Bíblia vai chamar de arco celeste. A gente, né, comumente chama de arco-íris. Em outros idiomas não tem essa expressão, arco-íris, ou é arco de chuva, ou é sinal de chuva. As traduções de outros idiomas vão apontar para outro caminho. Só aqui ficou esse negócio de arco-íris. Mas a Bíblia chama o arco de Deus ou arco celeste. O sinal que Deus deu do seu pacto. Letra C, a descendência piedosa. Lá em Atos 17, 26, uma nota aqui. É perfeita a realidade, mas desde que o pecado entrou no mundo, os homens se dividiram em diferentes grupos étnicos, os que se evidenciam neste caso logo de início com Caim e Sete. Estamos falando ainda na dispensação da inocência. Depois de Sete vem o Noé. Noé está dentro da genealogia de Sete. E de Noé vão vir esses três aí, ó. Sem, Cão. Eu gosto mais de outras traduções que chamam ele de Cã, né? Porque Cão é feio demais. Mas, enfim. Cão, Sem, Cão e Jafé. Ok, daqui a pouco eu vou falar desses três. Não vou continuar agora não. Eu tracei aqui uma genealogia deles bem bacana para a gente compartilhar depois. Mas nós vamos entender a sequência genealógica de Noé. Porque Noé agora, ele é uma espécie... Não estou falando isso literalmente. Estou falando apenas assim, ele é uma espécie de um novo Adão. Não estou comparando ele com Jesus, não, o último Adão. Mas ele é uma espécie de novo Adão, por quê? Porque agora a terra vai ser repovoada a partir dele. Ele, a esposa, os três filhos dele e automaticamente suas três esposas. A única que não é semente direta dele são aquelas três esposas, claro, é sua esposa, mas são os três filhos que vai fazer essa nova genealogia que vai povoar toda a terra. Então, em certo sentido,
ele é esse novo começo, esse novo Adão. Não estou dizendo aqui teologicamente não, estou apenas raciocinando com os irmãos em se tratando de povoar o planeta. Bom, da civilização ímpia se desenvolve o começo, a manifestação da impiedade, a manifestação do temor, a própria injustiça, como nós vimos. Aí mais uma nota: ninguém peca isoladamente, ao contrário, sempre o pecado de um homem atinge também outros homens em suas consequências. De acordo com este relato, parece-nos que Noé perdeu o governo que passou a ser exercido civilmente por Jafé e espiritualmente por Sem. E o cão, foi aquele que ficou amaldiçoado. Então, Noé perdeu o domínio foi agora ali desfacelado, e lá na frente nós vamos perceber homens ímpios assumindo o domínio, o controle, mais uma vez consequência do pecado. O pecado nunca gera consequências isoladas. O meu pecado não afeta apenas a mim. O pecado, irmão, é mais ou menos você jogar aí um produto contaminado num rio. Não é só você que vai beber aquela água. Muita gente vai beber aquela água. Seu pecado vai afetar a sociedade, vai afetar outras pessoas, vai começar afetando a família, os que estão próximos, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer perdas, vai trazer... Só o fato de produzir em você um enfraquecimento, uma frieza, um afastamento espiritual, você já perde a capacidade de ser um abençoador. Isso daí já é um reflexo negativo. Você já deixa de ser um sacerdote do seu lar, um canal de bênção para outras pessoas. Enfim, pecado, irmão, é essa reação em cadeia, é igual uma bomba atômica. Vai lá, acerta o núcleo que divide os átomos e os núcleos, e vai embora aí até... Então, pecado nunca tem a sua consequência isolada, sempre vem se perpetuando ou se esfacelando. O primeiro império humano nasce justamente nessa dispensação, o império de Nimrod, um tipo de anticristo, um tipo de opositor a Deus. Tudo indica que de início eles se esforçaram por cumprir o dever imposto pelo mandamento divino, antes de se rebelarem contra Deus. Nós vamos perceber isso. Qual foi a ordem de Deus nessa dispensação? Os homens deviam fazer o quê? Qual era a revelação? Qual era a ordem? Se espalhar, se multiplicar e se espalhar, povoar a terra. E aí, num dado momento, a conversa é: não, vamos ficar aqui, naquela região de Sinar, entre os rios Tigres e Eufrates, ali entre, na época bíblica, seria entre Babilônia e Assíria, hoje seria mais ou menos entre o Iraque, aquela região lá entre rios Tigre e rio Eufrates, lá no sul da Mesopotâmia. Então ali eles se estabeleceram, mas alguns já começaram a se... Lembrando, quando esse grupo se estabelece ali e o juízo de Deus vem para dar fim a essa dispensação, a dispensação durou 420 e poucos anos. Então esse juízo está vindo depois de 4 séculos. Nesses 4 séculos, muita geração de pessoas, e foram se espalhando. Nem todos os que sofreram esse julgamento ali, significa que eram todos os homens do planeta que estavam ali. Nós vamos perceber que alguns já haviam se espalhado para alguns lugares, mas um grupo liderado pelo descendente de Cã, o nome bonito lá, o Nimrod, foi esse que estabeleceu na região de Sinar para provocar a Deus, rebelando-se contra ele, ou seja, uma espécie de anticristo, de antideus. A rebelião contra Deus está lá no 11, 3 e 4. Para que não sejamos espalhados sobre a terra. E ainda diz, para que tornemos célebre o nosso nome. Essa é a proposta. Proposta número 1, para que não sejamos obrigados a cumprir a vontade de Deus e se espalhar. Proposta número 2, ao invés de glorificar o nome de Deus, glorifiquemos o nosso nome. Nós seremos honrados, famosos. E aí eu fiz o contraste entre a arca da salvação e a torre da perdição. A arca, madeira, tipificando Deus humanizado para salvar, Cristo, não é? Deus se fazendo homem.
o betume, que é o tipo da redenção, da expiação. A torre, feita de tijolos. Tijolos é obra das mãos humanas, repulsa o plano de Deus. Então a arca é o símbolo da providência de Deus para salvar o homem. A torre é o intento do homem de se salvar. Porque quando eles dizem, vamos fazer uma torre cujo o cume dela toque o céu. Por quê? Porque se Deus mandar o dilúvio de novo e for subindo, a gente vai lá para a cobertura. A gente vai lá para o último andar, a gente fica lá e a gente foge do juízo divino. Então, é a tentativa humana de resolver o problema que ele mesmo produz, resultado do pecado. Qual foi o juízo de Deus no final da dispensação do governo humano? Eles abusaram do privilégio. Temos aí predições científicas, confusão implantada e a dispersão. Confusão das línguas é o mais forte, contundente juízo, né? A dispersão do povo foi o resultado da confusão das línguas. Por isso a expressão Babel é confusão, o povo não se entendia. Finalizando aí, o homem mais uma vez se prova capaz? Não, incapaz de executar o plano de Deus e sofre as consequências que ainda perduram atualmente. Mais uma vez, esses sentimentos, orgulho, vaidade, desejo de grandeza, buscar o próprio bem, ao invés de buscar o cumprimento da vontade de Deus, tudo isso aí caracteriza a sociedade atual. Vamos fechar essa dispensação aqui para irmos ao nosso breve intervalo aí, para respirar lá fora um pouquinho. Essa dispensação é chamada dispensação do governo humano, por causa das leis humanas e governos que foram instituídos para regular a vida dos homens após a longa era de liberdade de consciência. Na dispensação da consciência, a lei estava aqui. No governo humano, agora leis estão sendo dadas para governar os homens. Ainda não é a lei propriamente, teremos lá a lei de Deus, as tábuas da lei, etc. Mas agora tem leis. Deus vai autorizar o homem a punir o homem se ele não andar de acordo com as leis que Deus estabeleceu. Aí ele aplica a pena de morte, a pena capital. Ele vai dar o governo dos homens para os homens. E o direito de governar, de punir, de apontar o caminho certo, começou dando governo a Noé. Noé já começou mal, passou para os filhos, continuaram mal. Enfim, mas o governo foi estabelecido. Deus transferiu ao homem o direito de governar sobre os outros homens. Deus deu a Noé determinadas leis para que tanto Noé quanto sua família e todos os seus descendentes fossem governados por elas. O homem passou a ser responsável pelo seu próprio governo. Na dispensação do governo humano, várias leis foram dadas e o governo foi estabelecido por Deus, era legítimo. Foi Deus que transferiu ao homem. Então, com o homem agora sendo responsável por reinar ou administrar para o bem de todos. Não era vamos dizer assim, não era uma espécie de democracia, mas sim a busca do bem coletivo. E o bem coletivo passava diretamente pela comunhão com Deus, o retorno para Deus, o cumprimento da lei de Deus. Isso, tal qual a gente citou aqui, o pecado vai gerar consequências coletivas, o andar correto vai gerar também bênçãos coletivas. Então a proposta ali era que alguém fosse o cabeça, o líder para conduzir o povo no caminho do bem e automaticamente eles usufruiriam das benesses, das bênçãos, do bem-estar que poderiam ter nesse período, essa dispensação. Importância e objetivo das primeiras leis civis dadas por Deus. Qual a importância e quais os objetivos dessas primeiras leis que nós temos aqui nesse período? Bom, testar o homem sob o novo padrão de conduta. Agora tem uma lei, um padrão, um modelo,
E aí o homem está sendo testado a partir dessa lei. Primeiro foi uma revelação muito específica na inocência, na consciência, eram leis interiores, morais interiores. Agora ele está sendo testado mediante um código ético, um código de conduta moral expressa. O homem tinha falhado em viver corretamente sem leis e sem ameaça de punição. Vocês lembram do episódio que o Caim matou e ficou preocupado se alguém o mataria? Deus garantiu que ele não seria morto. E depois vem o Lameque, que é um descendente dele, mata também alguém, tem 2 mulheres, e aí lança aquele adágio que ninguém vingou a Caim, ele também não seria vingado. Então, os homens pecavam e não eram punidos. Agora, haveria punição para o pecado, dentro do governo humano, para esse andar fora da retidão, a pena de morte. Ele era forçado a obedecer o certo e rejeitar o errado. É claro que quem estivesse governando tinha que ter um bom conceito, uma boa condição moral, íntegra, para exercer esse governo. Mas, como já sabemos, eis aí o fracasso dos homens. Em vez de se separarem, se espalharem, essa era a ordem, ao invés de se espalharem ao longo da terra, de acordo com cada tipo de pessoa e ramificação, descendentes de Sem, Cã, Jafé, etc. Os homens quiseram, à medida que nasciam, ser um só povo. Tem o que de errado? Tem de errado que eles estavam ali, literalmente desafiando a Deus e querendo colocar em xeque o plano divino. O plano divino era de povoar toda a terra, se espalhar. E o homem agora está querendo que o seu plano prevaleça sobre o plano de Deus. E aí, irmãos, o que é interessante, que Babel tem alguns ensinamentos para nós, que o próprio Deus deixa claro ali. Por exemplo, apesar de ser um ato visando um pecado, uma rebelião contra Deus, mas as palavras ditas ali pelaquela solene reunião da Trindade, porque desçamos e confundamos, então está ali a Trindade. Deixa eu ler o texto, vamos ler o texto para você entender onde que eu quero chegar aqui. Vamos ler aqui. Bom, vamos ler do 1 ao 7, depois eu volto a alguns pontos mais destacáveis aqui. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Ou seja, estavam explorando, avançando, chegaram no Oriente, acharam um vale e resolveram parar ali. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, você parece uma gíria, né? Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí o versículo 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha a palavra de Deus aqui: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isso é Deus falando. Eles são um, falam a mesma língua, têm um objetivo em comum. Deus está falando aqui o poder da unidade de propósito. O próprio Deus está falando, nada vai ser impossível a eles. Estão trabalhando em unidade, falando a mesma língua, com a mesma disposição, com o mesmo propósito. Está todo mundo com o remo remando para o mesmo lado, todos querendo chegar no mesmo objetivo. O coração deles está ali, é o literalmente, não é o só de palavras, é o literalmente, estamos juntos.
Estava todo mundo unido. Aí olha o que Deus diz. Deus desce e olha e fala, se continuar assim, não tem nada que impeça eles de chegar aonde eles querem. Deus está falando, e eu repito, eles estão trabalhando para o mal. Estão trabalhando numa rebelião contra Deus. Mas Deus está dizendo, ainda que o trabalho deles seja mal, e seja um ato de rebeldia contra mim, mas nessa unidade que eles estão trabalhando, dessa forma unida, coesa, nada vai ser impossível a eles. Aí o versículo 7, eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Se nós não separarmos esses homens, nada será impossível a eles. Vocês percebam que a ideia, depois nós vamos fazer essa aplicação bem mais amarrada também, lá na graça, a ideia da igreja é justamente essa unidade. Foi essa oração sacerdotal de Jesus. Que eles sejam um em nós, assim como eu sou um em ti. A unidade. Porque se a igreja trabalhar em unidade, nada será impossível à igreja. Por isso que Jesus disse, se vocês trabalharem em unidade, farão milagres maiores do que os meus. Vocês vão fazer o que eu fiz, farão coisas maiores, se vocês trabalharem em unidade. E agora é o diabo que entra para confundir. Agora é o diabo que entra para que a gente não fale a mesma língua. Um está indo para um lado, o outro está indo para o outro. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Agora é o diabo que tenta atrapalhar a unidade. Aqui Deus teve que pôr fim à unidade, porque senão eles teriam sucesso. Deus concluiu isso. E a Trindade chegou a essa conclusão. Desçamos e confundamos, senão nada será impossível a eles. Vamos voltar aqui nos slides. Então, eles estavam ali, trabalhando nessa unidade, tentando frustrar o plano divino, motivados por orgulho, por busca de autossatisfação, culto a heróis. Já tinha homens poderosos, afamados, que eram honrados, célebres, e eles estavam fazendo o quê? Vamos fazer um nome célebre para nós, um nome que seja digno de ser honrado, cultuado, reverenciado. Então, esses sentimentos aqui, essas intenções, foi o principal caracterizador do povo dessa época. Orgulho, autossatisfação, culto a heróis, tornaram predominantes nessa dispensação. E não foi a causa da queda de Eva também, o orgulho? E não foi por causa da busca da satisfação pessoal que levou à corrupção geral do gênero humano, carnal, guiado pela carne, busca da satisfação da carne? Ou seja, colocando fim também à dispensação da consciência. E agora no governo humano, mais uma vez, orgulho, busca por autossatisfação, autorrealização, fama. Você vê que volta e meia são esses mesmos pecados. São esses mesmos pecados. Eu não sei se alguém já viu aqui, não tem nada de... O que eu vou falar aqui não tem nada de teológico, não é recomendação, não estou dizendo que aquilo ali tem alguma inspiração, mas curiosidade, tá? Um momento de curiosidade. Roda a vinheta aí, curiosidade. Só uma curiosidade. Quem já viu aquele filme chamado Advogado do Diabo? Quem já viu? Al Pacino, né? É antigo esse filme lá, lembra dele? Você lembra a última cena do filme? O diabo no filme ali é o Al Pacino, acho que é o Keanu Reeves que faz o papel lá do que está sendo enganado por ele, volta e meia, e o Al Pacino faz o papel, a personificação do diabo, que está sempre querendo conduzir aquele advogado que era o Keanu Reeves. Eu não lembro muito, mas algo ali me marcou. Tem mais, sei lá, deve ter uns 15 anos ou mais que eu vi esse filme, mas nunca esqueço dessa frase. Aí depois, o filme vai terminar, ele acha que conseguiu dobrar lá o diabo e de repente ele volta de novo, agora já numa outra forma, e mais uma vez ele mexe com a vaidade daquele advogado. E aquele advogado mais uma vez se inclina para atender aquele apelo, aquela proposta. E aí termina mais ou menos com a câmera focando no Al Pacino, que faz a figura do diabo, e aí ele dá aquela piscada sarcástica e diz: vaidade, o meu pecado predileto. Aí encerra assim:
Como quem diz, eu venho derrubando o homem desde sempre aqui, ó. Vaidade, vaidade. Mexe no orgulho, mexe ali na vaidade. E a gente está vivendo a época do quê? Essa época aí, ó. Vai para os programas de televisão, qual é os programas que dá mais ibope? Quem a luta para ser famoso, outro para ser famoso e tal, para cantar e ser famoso, outro para interpretar e ser famoso. A rede social é o quê? É a máquina de fazer a fama em 24 horas. Vídeo curto fica famoso, não sei o quê. Tem gente fazendo besteira, bobeira, quer ser famoso. Vaidade, vaidade, vaidade. E aí eu sempre lembro desse filme. Parece, tem uma revelação satânica mesmo ali que passou pelos artistas ali, revelou mesmo aí, ó, vaidade é o pecado predileto, porque ele vem derrubando Eva, vaidade, vem derrubando lá, vaidade, a vaidade, sempre que mexe na vaidade, os homens caem. Babel significa, ou aponta para a Babilônia, representa nas páginas das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a ideia de federação humana, materialista, humanista, em oposição a Deus. Durante essa dispensação, Deus confundiu a língua dos homens para espalhá-los sobre toda a superfície da terra. A gente viu aqui, Gênesis 5, 11, 5, 6, 9. Então, cerca de 340 anos após o dilúvio, Deus dividiu a terra. Olha que informação aqui, ó. Deus dividiu a terra em continentes e ilhas, como ela é hoje. Então, tinha sim aquela Pangeia, não é, que é o supercontinente que os cientistas falam, o encaixe da África com as Américas, principalmente com a América do Sul. Eles concordam de que o extremo oriente, lá na Rússia, encostava lá no Alasca, que hoje pertence aos Estados Unidos. Eles se encostavam, então era possível a pessoa sair da Europa, atravessar para a Europa Oriental e a Rússia, lá o extremo oriente, já sair do outro lado no Alasca e já descer para as Américas, esse supercontinente. Mas Deus dividiu a terra como ela é hoje nesse período aqui. Capítulo 10 vai falar dessa divisão. Está aqui, ó, Gênesis 10, 25. Você já pode abrir aí. E outro pode abrir também 1 Crônicas 1, 19. A referência é diferente, mas está falando a mesma coisa. E essa informação nos ajuda a entender, né? De vez em quando alguém quer explicações científicas, e a Bíblia tem, não que ela tenha obrigação de dar, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Mas como é que os tais desbravadores, os portugueses, chegaram aqui e depararam já com as Américas, a povoada? Como é que chegaram esses índios aqui, ora pois? Lá na América do Norte, Colombo chegou lá, já tinha também, já estava povoado, e por aí vai, os espanhóis. Como é que esses índios chegaram aqui nas Américas, então, antes dos europeus? O que diz aí em Gênesis 10, 25? Está trazendo aqui uma lista de genealogia. 23, vamos pegar aqui do 23 para contextualizar. Os filhos de Arã são Uz, Jeter, Mas. 24, Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Éber. 25, e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Tem aquele famoso númerozinho aí no nome de Peleg? Quem já está aprendendo a ler nota de rodapé ou nota central, a minha aqui é o número 30. E o que significa Peleg? Significa divisão. Então o Éber deu o nome do filho dele de Peleg. Por que Peleg? Porquanto nos seus dias, o que aconteceu? Se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Se você for lá em 1 Crônicas 1, 19, você vai estar trazendo justamente essa genealogia, mais uma vez, repetindo-a. E vamos ter basicamente a mesma coisa. 18, Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Éber. 19, Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. É o mesmo versículo.
Então a divisão da terra aconteceu aqui, em continentes, ilhas como hoje as temos. Agora, quero chamar a sua atenção para a divisão não apenas geográfica, mas vamos pensar também na divisão geopolítica, étnica, a divisão étnica, a divisão desses grupos étnicos que foram gerados a partir desses 3 filhos de Noé, o Sem, o Cão e o Jafé. Começando com Sem, eles povoaram as regiões asiáticas, desde as praias do Mediterrâneo, ali Oriente Médio, até o Oceano Índico, descendo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do território que foi dividido depois por Jafé e Cã. Foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central das Sagradas Escrituras. Então, quem já ouviu falar em antissemitismo? Antissemitismo, quem já ouviu falar? É quem é anti ou contra a descendência de Sem. Os descendentes de Sem são os semitas. E aí você vai puxar a árvore genealógica de Sem, você vai chegar lá no Abraão, que vai dar origem também ao hebreu. Abraão hebreu, daí o povo hebreu. Então, o pessoal que odeia a descendência de Abraão, odeia o povo judeu, alguns se identificam como antissemitas, esse movimento de antissemitismo, ou seja, é contra os descendentes de Sem, e o mais honrado deles, claro, Abraão e a sua descendência, o povo de Israel. Vamos aos outros 2. Os descendentes de Cão foram notavelmente poderosos no princípio da história do mundo antigo, se destacaram. O principal império do mundo antigo veio da descendência de Cão, como nós vamos ver aqui. Eles constituíram a base dos povos que mais relações travaram com os hebreus, com os semitas, algumas vezes como amigos, mas na maioria como inimigos. Eles se estabeleceram na África, no norte da África, a África lá que faz fronteira, ou melhor, que é margeada pelo Mediterrâneo, o norte da África, e também a região da Arábia e Mesopotâmia, lá a região do Iraque, do Irã, a Mesopotâmia, e aqui falando da África, o norte da África, Mauritânia, Marrocos, Líbia, vamos ver aqui, Egito principalmente. Então, Cã foi pai de 4 filhos. Primeiro, Cush, que deu origem à Etiópia. Os etíopes são descendentes de Cush. Quando a Bíblia fala da mulher cuxita, é a mulher da Etiópia. O Moisés se casou com a mulher cuxita, que ali a Etiópia já fica próximo do Egito. Put deu origem à Líbia, que também fica no norte da África. Canaã já está na região da Palestina, aí dali já vai ter as ramificações, os filisteus, os outros povos ali, heveus, jebuseus, os cananeus em geral. Misraim, às vezes com S, às vezes com Z, Misraim, é um nome hebraico que até hoje é o nome dado ao Egito. Misraim é o Egito. Então, esses aí deram origem às raças turanianas e as raças negras, são a descendência de Cão. De vez em quando há algumas polêmicas quando vão tratar dessa origem genealógica, principalmente quando vai tratar da pobreza extrema que se há na África e alguém vai querer ligá-la a essa maldição proferida por Noé aos descendentes de Cão. Se você observar aqui, as nações que eles deram origem são sempre nações, à exceção do Egito Antigo, como eu disse aqui no slide anterior, que no começo eles eram povos destacáveis, mas com o passar do tempo hoje estão mais ligados a povos pobres, né, do mundo atual, fazem parte aí de nações pobres. E, por fim, os jafenitas, os descendentes de Jafé, esses aqui deram origem aos povos indo-europeus,
ou também chamado de arianos. A maior parte é os brancos, a raça branca. Aí tem aquela perseguição aos povos negros, a defesa da raça pura ariana, que é crime, tá? Isso daí eu estou apenas citando aqui, isso é crime e de forma alguma estamos falando aqui de forma apologética, estamos falando apenas de forma histórica. Embora não tivesse sobressaído na história antiga, os jafenitas não se destacaram na história antiga, porém, com o passar do tempo, tornaram-se raças dominantes no mundo moderno, ao contrário dos camitas, que começaram dominando e depois se tornaram dominados. Os jafenitas não tinham muito destaque, mas depois passaram a ter. Tiveram alguns filhos, eu vou dar aqui o nome de alguns. Então, Jafé foi pai de 7 filhos, eu destaco aqui alguns. Magog, que deu origem aos povos russos. Java, as ilhas de Java, deram origem a gregos, latinos. Quando você fala latino, aí você pensa em espanhóis, italianos, são os latinos, franceses. Tubal deu origem à Turquia, e Gomer deu origem aos povos alemães, celtas, eslavos, escandinavos, suecos, dinamarqueses, noruegueses, ou seja, bem o norte europeu, onde tem aqueles, os mais brancos mesmo, né? Teutões, saxões, holandeses, suíços, belgas, os ângulos são aí os ingleses e persas, então foram originários de Jafã. Então aqui você tem a dispersão pelas línguas, mas com essa dispersão desses descendentes também de Noé, aí você vai entender a origem desses povos, que hoje fazem parte, o mundo aí, vários povos, várias nações, tudo começou a partir dessa dispersão aqui. E depois dessa dispersão, do capítulo 11, o que nós teremos? Nós teremos Deus escolhendo um povo, um patriarca, para começar agora uma nova dispensação, que é a patriarcal, a partir da escolha de um patriarca, um povo descendente de Sem. Estamos falando de Abraão, falaremos dele daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então vamos lá para o intervalo, 10 minutinhos, e depois a gente já começa a falar da dispensação patriarcal. Retornando para a segunda parte da nossa aula, a partir de agora, então, falando sobre a dispensação patriarcal. Abra aí na página 107, capítulo 4, dispensação patriarcal. Encontramos 2 verbos bíblicos que de modo especial aludem ao início dessa dispensação. Estão eles em Josué 24:2 e Atos 15:14. Esses textos falam da eleição de um gentil, Abrão, para ser o pai da nação escolhida. Foi a ele e a seu descendente que Deus fez a promessa base desta dispensação, que nada mais é do que a repetição, noutros termos, da promessa base da redenção. Lembrando lá de Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher vir um para esmagar a cabeça da serpente. Então essa é a promessa central. E agora ela está sendo transferida ao patriarca e à sua descendência. Então, Gênesis 3,15, de quem dependem todas as demais promessas de Deus à humanidade. O título promessa vem de Hebreus 6,15 e 11,9, onde diz que Abraão obteve a promessa e viveu na terra prometida. O título enfatiza a revelação da dispensação. O fator governamental da economia é mais bem enfatizada pela designação da dispensação de regência patriarcal. Até essa dispensação, toda a humanidade havia estado diretamente relacionada com os princípios de governo de Deus. Agora, Deus marcava uma família e uma nação e neles fez representantes de todos. A responsabilidade dos patriarcas era simplesmente crer em Deus e servi-lo. E Deus lhes deu toda a provisão material e espiritual para que pudessem fazê-lo. A terra prometida era deles, e a bênção lhes pertencia desde que permanecessem na terra. Mas é claro, logo e frequentemente, houve falhas.
Finalmente, Jacó conduziu o povo ao Egito e logo o juízo da escravidão lhes sobreveio. Mas Deus novamente providenciou um libertador e no processo da libertação matou seus opressores. A escritura envolvida nessa dispensação é Gênesis 11:10 até 18, Êxodo 18, 27. Então essa dispensação patriarcal começa em Gênesis 11:10, que na verdade é o juízo da dispensação do governo humano, mas poderíamos dizer propriamente que a dispensação patriarcal começa em Gênesis 12 e vai aí até a promulgação da lei lá no Monte Sinai. Um título muito apropriado também para essa dispensação, que é comum de se encontrar em literaturas, é dispensação da promessa, porque a base da dispensação patriarcal é a promessa de Deus aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó, teve o nome mudado para Israel. Então eles se relacionam com Deus baseado na promessa, e Deus está sempre renovando e ratificando a promessa. Por isso alguns estudiosos costumam chamar essa dispensação também de dispensação da promessa. Vamos avançar aí, vamos pular esse parágrafo que se segue, os irmãos poderão lê-lo depois. Na página 28, vamos já ver a graça de Deus dentro dessa dispensação, tríplice propósito. Vamos ver aqui 3 propósitos de Deus nessa dispensação. Primeiro, conservar entre os homens o testemunho. Segundo, e aqui é de suma importância, formar um instrumento para preservar sua revelação à humanidade. Estamos falando agora da Bíblia, o livro sagrado, o livro de Deus. Romanos 3, 1 e 2, fala dos 66 livros escritos por judeus, com exceção de apenas 2. Então, vejamos, nós temos um livro que Deus nos deu por intermédio desse povo. Dos 66 livros da Bíblia, apenas 2 não foram escritos por judeus. Alguém sabe quais são os 2 livros da Bíblia não escritos por judeus? Foi escrito pelo gentil Lucas. Atos e Lucas. Então, o próprio livro que leva o nome de Lucas e o livro de Atos. Esses 2 foram escritos por Lucas, que não era judeu. Todos os demais livros da Bíblia foram escritos por judeus. Terceiro, preparar o meio humano para o cumprimento da promessa base. Então, veja bem, a partir agora do capítulo 12, eu já tinha até dito isso, basicamente toda a Bíblia Sagrada agora vai girar em torno do relacionamento de Deus com esse povo, a partir da escolha de Abraão. Você vai ler daqui para frente a história de Deus e os descendentes de Abraão. Até o capítulo 11 você estava vendo Deus se relacionando com a humanidade. A partir do capítulo 12, praticamente é Deus e a descendência de Abraão. Até chegar, claro, o nascimento da igreja, que aí é formado de judeus, descendentes de Abraão, e gentios. Aí vai ter esse terceiro povo, que é a igreja, cuja maioria esmagadora no período bíblico era judeus. Hoje é claro que a maioria da igreja é formada de gentios, mas nos tempos bíblicos a maioria era de judeus. A exceção, claro, das igrejas estabelecidas em ambientes fora da Judéia, ali, as igrejas estabelecidas por Paulo, na Europa, na Ásia, e assim sucessivamente. Letra B, a vontade de Deus ao homem dessa dispensação. Está em alguns versículos. Abraão obedeceu, que é o chamado para sair da sua casa, da sua parentela. Propósito de Deus. Olha os privilégios que Deus concede a Abraão, as promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. E o privilégio futuro, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Letra C, a manifestação
e desenvolvimento do pecado dentro da dispensação patriarcal. A gente vê muitas falhas dos patriarcas, muitas falhas. Por exemplo, Abraão desceu ao Egito para residir ali, tomou Agar, a mulher egípcia, como sua escrava e depois acabou se deitando com ela e gerando descendência da escrava egípcia Agar, o descendente Ismael. Este pecado ainda resulta em prejuízos atuais. Sério? Sim. Os povos que vivem lutando contra os judeus são os descendentes de Ismael. Ismael deu origem aos povos árabes. São todos descendentes de Israel, de Ismael. Então, olha lá, até hoje, o pecado de Abraão com Agar, lá 4.000 anos atrás, aproximadamente, até hoje, os filhos de Abraão pela parte de Ismael vivem matando os filhos de Abraão pela parte de Isaac. Um pecado, né? E como a gente tem dito aí, olha quantas consequências, quantas consequências. Então, até hoje, Abraão, lá na sua descida ao Egito, tornou-se mentiroso. E aí as consequências? Isaac o imitou. Rebeca e Jacó os imitaram. Então, se estabeleceu ali a cultura da mentira, né? Se estabeleceu essa cultura do engano, do engodo, de tentar se safar através da farsa. Começou com o patriarca Abraão, o patriarca Isaac reproduziu, o patriarca Jacó também, Rebeca também, e daí a pouco vem lá os outros primos dele, tio lá enganando, Esaú se tornou profano, Labão tinha um caráter igual. Tudo isso aí, as consequências negativas do pecado dentro da dispensação patriarcal. Juízo de Deus para essa dispensação. Eles desceram ao Egito, onde Satanás os quis destruir. Lembra? Ordenando a morte de todos eles, depois dos meninos, querendo por fim a descendência de Abraão. E acabaram ali sofrendo, então, a grande opressão egípcia, a escravidão por mais de 4 séculos. E interessante, os grandes tipos que nós temos na Bíblia também, eles nascem aqui, na dispensação patriarcal. Por exemplo, Abraão e Sara, esse casal, é um símbolo de Deus, Pai e Israel. Depois nós temos Isaac e Rebeca, que é o símbolo de Cristo e a igreja. O Eliezer, o servo de Abraão, o mordomo de tudo, o administrador de toda a riqueza, o símbolo do Espírito Santo. E o relacionamento de Abraão com Agar é o símbolo do relacionamento do crente com as coisas do mundo, só gera prejuízo. José e Azenate também é um tipo de Cristo e a igreja. Azenate uma gentia, e José, ele vai ao Egito e lá ele vai ter uma esposa de lá do Egito, uma gentia. Então nós temos aqui grandes tipologias. Bem, a dispensação patriarcal, ela tem um período também de extensão aí de alguns séculos. Todo o tempo de vida de Abraão, ele é chamado com 75 anos. Ele vai ter o seu filho Isaac já com 100, então aí já se vão 25 anos. Isaac vive aproximadamente 180 anos, não me recordo agora exatamente. E depois vai ter Jacó, que se eu não me engano vive em torno de 130 anos. José, 110 anos. Então todo esse aí está dentro desse período, da dispensação patriarcal. Aí você vai ter eles descendo ao Egito, se multiplicando lá, vindo algumas gerações, até que eles se tornem grandes, uma população imensa. E aí vem o Moisés, seus primeiros 40 anos no Egito, os próximos 40 anos no deserto, para depois então ser usado por Deus para tirar o povo do Egito, até que nessa marcha em direção à terra prometida, param lá no Sinai para estabelecer agora esse novo pacto, ou essa nova dispensação que será a da lei. Então nós temos, claro, uma história riquíssima, nós temos ensinamentos extraordinários, nós temos manifestações da graça, do poder de Deus, nós temos ali nítidas falhas, os erros, os pecados dos patriarcas, mas vou ser aqui mais objetivo, nós vamos ver aqui de forma mais direta, mais sucinta, a razão pela qual
o juízo veio sobre eles, esse juízo e essa inflexão para a nova dispensação. Não vou despender muito tempo aqui na patriarcal, vamos precisar de bastante tempo na lei, na graça então nem se fala para explicar, e no milênio também nem tanto, mas vamos ser aqui direto. Deus começou a lidar com um grupo especial da raça humana, não dele, mas da raça humana, que é a descendência de Abraão, em cumprimento ao seu eterno plano devidamente estabelecido. Deus vinha lidando com representantes da raça humana, e agora ele chama e agora vai tratar com ele e a sua descendência, ou seja, o povo hebreu, depois também chamado de povo israelita, ou finalmente judeu. Passar aqui, Deus não somente prometeu que o Messias viria ou nasceria deste grupo especial, ou seja, descendência de Abraão, mas ainda que a terra de Canaã seria dada a eles eternamente, como fundamento para o mundo missionário e para operações de governo. Um destaque então nessa dispensação é que a forma como Deus já se relaciona com eles, através de promessas, exige que eles se relacionem com Deus por fé. Até então não tinha muito essa questão de relacionamento por fé. Agora começa a se estabelecer um relacionamento por fé. Por isso Abraão é chamado pai da fé. Começa ali. E ele vai manifestar toda a sua fé em Deus, acreditando nas promessas. Tem expressões muito fortes que a Bíblia usa, como dizer que Abraão creu na esperança contra a esperança. Ou seja, tudo dizia ser impossível, mas Abraão continuava acreditando. Episódios extraordinários de demonstração de fé que Abraão teve. O sacrifício do Moriá, um exemplo clássico, quando Deus o ordena que leve o seu filho Isaque ao sacrifício, e aí aquela fala de Abraão, quando ele deixa os moços ao pé do monte, e diz, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele sabia o que ia fazer, que ele ia sacrificar, mas ele estava certo de que ia voltar com o menino. E de onde tanta certeza? A Bíblia fala, deixa eu achar aqui a referência, se eu não me engano em Hebreus, devo tê-la marcada aqui, aos Hebreus, que Abraão, ele estava certíssimo de que Deus era poderoso para tornar a trazer Isaque, mesmo depois que este fosse sacrificado. Na galeria dos heróis da fé, aqui, por exemplo, umas citações aqui, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí os patriarcas, promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então Abraão andou pela fé. Pela fé, aqui se estabelece esse relacionamento por fé. Em outra citação, como disse, ele cria que, mesmo sacrificando Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, e por isso a sua afirmativa, nós voltaremos. Então, a dispensação patriarcal
ela deixa esse padrão que se perpetua até hoje. É impossível agradar a Deus senão por fé. Deus se agrada de quem caminha com Ele por fé. Por isso que as circunstâncias adversas, elas sempre nos cercam, porque é justamente aí que a nossa fé é posta à prova. As circunstâncias dizem uma coisa, a palavra de Deus diz outra, a gente então fica sendo posto à prova se vamos acreditar em Deus ou se vamos acreditar nas circunstâncias. Abraão, portanto, originou esse nível de relacionamento por fé, transmitiu a Isaac, foi transmitido a Jacó, tiveram seus erros, seus defeitos, mas guardaram essa virtude do relacionamento por fé. Deus queria fazer de Israel um exemplo para todos os homens, exemplo na área física, moral, intelectual, espiritual e também financeiramente, como uma nação que desfruta das bênçãos do Deus verdadeiro, de forma que outros povos viriam a ele por causa de tais benefícios. É a chamada missão centrípeta. Estudantes de missiologia já devem ter ouvido esta expressão. Deus estabeleceu Israel para fazer a chamada missão centrípeta. Como assim? Eles se revelavam ali onde estavam, com uma comunhão, um relacionamento puro e perfeito com Deus, e isso irradiava ao entorno, influenciava as nações que eram atraídas para o centro, que eram atraídas para Israel. Não à toa Israel está justamente estabelecido no centro do planeta Terra, para dali conseguir influenciar todas as nações e atraí-las para ele. Por isso chamamos de missão centrípeta. Para a igreja depois é a tal da missão centrífuga, a fuga do centro. A gente tem que sair em busca dos perdidos, mas Israel não tinha que sair. Israel tinha que ficar e ali ser referência para atrair. Qual foi o pecado deles? Não ficaram. Sempre que vinha uma adversidade, eles eram provados. Tinha fome na terra. Aí Deus esperava que eles confiassem em Deus. Eles desciam para o Egito. Teve outra dificuldade na terra na época de Isaac. Tornou a fazer o caminho agora para Gerar. E lá, para se estabelecer, teve que mentir e tal, usar os artifícios humanos, carnais, pecaminosos. Jacó, para sobreviver o tempo todo mentindo, peregrinando, saindo da terra, indo, prometendo que voltaria, não voltou, foi por outros caminhos e só sofrendo. José é vendido para o Egito, depois tinha possibilidade de voltar, mas ao invés de voltar, porque a provisão estava lá, levou todo mundo para lá, mas não foi ordem de Deus. Deus queria que eles irradiassem a comunhão com Deus e a provisão de Deus pela fé na terra da promessa, mas como eles abandonaram, então o juízo veio, eles acabaram por se transformar em escravos na terra estranha, no Egito. Então, irmãos, é uma lição. Quando a gente não anda por fé, a gente se torna escravo. A liberdade a gente só tem quando anda por fé. Com a nossa fé em Deus, a gente tem liberdade e a garantia da provisão. Deixa eu avançar aqui, eu fui no slide de trás, para a gente já encerrar. A hora já deu também. Então, deixa eu ver o último slide aqui. Era esse mesmo último slide. Estou passando aqui. Então, era esse mesmo último slide. Então, a dispensação patriarcal encerra com o povo escravizado no Egito. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai ver agora essa libertação, a gente já conhece. E vamos ver agora o pacto no Sinai, a dispensação da lei que se inicia ali no Sinai, vai até o Calvário. Esse era o assunto, permitindo Deus, da próxima semana. Então, mais uma vez agradeço os irmãos, a paciência, a disposição em estar mais uma vez conosco, aos que nos acompanham pela videoaula. Deus abençoe também de uma forma especial. Vamos avançando. Semana que vem, a graça, a lei e a graça. Se der para ir mais além, a gente vai. Se não, vamos falar da lei e da graça. Aula imperdível, né? São as duas que mais se fala, não é? Em toda a Bíblia são as duas principais, que tem os relacionamentos que são mais abrangentes ao longo da Bíblia. Porque se a lei começa
no Êxodo 18, 20, você tem todo o Antigo Testamento, quase 37 livros, 38 livros completos, sob a lei. E depois todo o Novo Testamento, basicamente, sobre a graça. Então, a principal revelação que nós temos na Bíblia gira em torno dessas duas dispensações. Poucos capítulos do Gênesis para a inocência, poucos capítulos do Gênesis para a consciência, poucos capítulos do Gênesis para o governo humano, entre Gênesis e Êxodo, e agora então a gente tem essas revelações aí maiores. Vamos nos colocar sobre os pés, então, orar. Te agradecemos, Senhor, na noite desse dia, mais uma vez, pela bênção sobre nós derramada, pela Tua graça manifestada, pela revelação da Tua palavra conosco nesta noite compartilhada. Pedimos que nos ajude, não apenas a compreender, mas guardar, reter e praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que tenhamos, ó Deus, a disposição de viver pela fé de forma a Te agradar, viver uma vida piedosa que glorifique o Teu nome, fugindo das tentações, das propostas do nosso adversário, da vaidade, do orgulho, de sentimentos nocivos que entristecem o Teu Santo Espírito e o fazem se afastar de nós. Que nós possamos viver uma vida íntegra, pura, piedosa, para a glória do Teu nome. Peço também que nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos pelas Tuas mãos, dando-nos uma continuidade de semana abençoada, cultos fervorosos, alegres, de todo o coração, para a glória do Teu nome, e que possamos, na próxima semana, estar de volta, aprendendo mais, se assim o Senhor não vier buscar a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam... Amém. Amém. Deus abençoe a todos.